Tem momentos na nossa vida que parece que as coisas não vão mudar. Parece que a gente nasceu e de repente as coisas começaram a acontecer e aí vem um turbilhão de situações, de dificuldades, um turbilhão de emoções, de coisas acontecendo conosco. E às vezes a gente olha pra nós e a gente fala, meu Deus, não tem como ter uma mudança em mim. Não tem como eu sair dessa situação sozinho. Talvez seja esse pensamento que estava aquele cego ali. A Bíblia diz que tinha um homem cego, mendigando, à beira do caminho. Estava ali sentado todos os dias, talvez ele ficasse ali esperando que alguém desse alguma coisa para ele, que alguém se compadecesse dele, mas provavelmente ele não tinha muita expectativa de mudanças. Sabe, é tão ruim quando a gente não tem expectativa de mudança. É tão ruim quando a gente não tem não consegue vislumbrar assim algo novo na nossa vida e a gente pensa, vou viver assim para sempre. Talvez esse cego mendigo pensasse isso, mas uma hora ele ouviu que Jesus estava passando por aquele lugar. E quando Jesus estava passando por ali, ele falou, que barulho é esse, né? A Bíblia diz aqui, Lucas capítulo 18, versículo 35, ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou, o que está acontecendo? Então ele ouve um barulho e ele pergunta, o que está acontecendo? Disseram, Jesus de Nazaré está passando por aqui. Oh, glória! Jesus de Nazaré está passando. E aí sabe o que ele faz? Como ele já tinha ouvido falar de Jesus, como ele já tinha ouvido falar dos milagres, ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, irmãos, ele clamou pela misericórdia de Deus. Você sabia que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre a nossa vida? Você sabia que a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser destruído, consumido? Então esse cego, ele clama pela misericórdia de Deus, ele clama pelo socorro de Deus, ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz, é tão tremenda essa passagem, a palavra de Deus diz que as pessoas começaram a repreender ele, as pessoas começaram a pedir para ele se calar. Para de falar, para de gritar, para de incomodar o mestre. Sabe lá o que aquele homem ouvia. E a mesma coisa somos nós, né? Quantas vezes nós precisamos da misericórdia, do socorro, da providência, da provisão de Deus. E a gente começa a clamar, a gente começa a pedir, a gente começa a chorar, a gente começa a ficar desesperado. E as pessoas falam, pra quê isso tudo? Você não tá vendo que ele está ocupado? Você não está vendo que esse problema não é nada para o Senhor? Irmãos, para Deus tudo é importante. Sabe, eu tenho importância, você tem importância, nós temos valor para o Senhor. Talvez as pessoas olhem para o seu problema e falem, é mais um mendigo cego à beira do caminho. Mas Jesus não olha para a gente assim. Talvez a pessoa olhe para você e fale, é mais um ali com problema, é mais um com uma enfermidade, é mais um com um casamento destruído, é mais um com filhos com problemas, é mais um sem trabalho, é mais um com problemas financeiros. Não, irmãos, mas o Senhor, ele olha pra gente com um olhar de misericórdia. E é essa misericórdia que não deixa a gente ser destruído. Então quando aquele cego, ele grita, Jesus, tem misericórdia de mim, e aqueles homens mandam, aquelas pessoas mandam ele se calar, Jesus fala, não, traz ele aqui. Para tudo, Jesus para tudo, é muito tremendo, olha. Então Jesus parou e ordenou que trouxessem o homem. Jesus parou tudo para ouvir aquele clamor. E você acha que o seu clamor fica, desapercebido aos ouvidos de Deus, aos ouvidos do Senhor? Não, ele para tudo para ouvir o seu clamor, para ouvir você chamar, para ouvir você pedir misericórdia. E ele fez isso, a Bíblia diz que ele falou, o que quer que eu te faça? E ele falou, Senhor, eu quero ver. E Jesus falou, tá bom, recebe a visão, sua fé te curou. Então, irmãos, o que eu quero deixar para você através dessa mensagem é, não desista de clamar a Deus. Não desista por aquilo que você precisa, seja o que for. Seja assim o mais improvável, o mais impossível, o mais difícil. Ou seja uma coisa comum para as outras pessoas. Não fique com vergonha, não fique se sentindo acuado porque alguém está te criticando, porque alguém está apontando o dedo para você, porque você clama, porque você pede socorro. Continua pedindo. Pede mais alto,
Pede com mais intensidade. Pede com toda a verdade da sua alma. E você vai ver, irmãos, porque a palavra diz que o Senhor, Ele ouve. Desde o primeiro momento que você começa a clamar, o Senhor está com os ouvidos, atentos para ouvir. Daniel, ele ouviu no primeiro dia, ele orou 21 dias, né? Mas no primeiro dia o Senhor já aplicou, quando ele aplicou o coração a orar, Daniel, Deus, ele já estava ouvindo, já estava ali atento para aquilo que ele estava orando, para aquilo que ele estava falando com o Senhor. Então esse cego é a mesma coisa, irmãos, quando ele começou a gritar, Jesus, ele se atentou para aquela voz, para aquele problema, para aquela situação, para aquela dificuldade. Jesus não passou adiante, não passou de largo. Jesus se importou com aquele homem. Jesus perguntou, o que você quer, o que você precisa que eu te faça? E o homem falou, eu quero ver, preciso de visão. E o que você precisa do Senhor? Porque o que você precisa, você tem que apresentar para Deus. Você tem que dizer para Ele, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma direção, seja isso, eu preciso de visão, Senhor, eu preciso de discernimento, seja o que você precisa, força, Deus, preciso de força, estou fraco, desanimado, preciso de ânimo para prosseguir, preciso ter pessoas que me ajudem, seja o que você precisa, o Senhor, Ele está disposto a te ajudar e Ele está atento ao seu clamor. Ele é um Deus, eu quero deixar bem claro aqui, de misericórdia e compaixão. Lamentações diz que essa misericórdia do Senhor por nós é a causa da gente não ser destruído. E mais uma vez eu vou repetir, ela se renova todos os dias, todas as manhãs. Então todo dia, hoje de manhã, amanhã, a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Então aproveita esse Deus de misericórdia, de compaixão, de amor, esse Deus de verdade, esse Deus que se importa com você, esse Deus que tem cuidado de tudo e apresenta agora a sua causa, apresenta agora a sua dificuldade, apresenta a sua impossibilidade. O Senhor, Ele é especialista em tornar o impossível possível, porque Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do impossível. Qual é a sua impossibilidade? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Seja qual for, Ele apresenta agora para o Senhor. E Ele tem poder, Ele tem vontade também de mudar o quadro, porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus tremendo, Ele é Deus que Ele não olha como a gente vê. Deus não olha como um homem vê. O homem vê cheio de dedos, né, apontando dedos, o homem vê cheio de críticas, o homem vê cheio de razões, mas o Senhor não, Ele vê com misericórdia, Ele vê com amor, Ele vê com compaixão. Muitas vezes Ele vê com justiça e juízo também, mas o que eu quero trazer para você é a sua necessidade, apresenta para o Senhor, porque muitas vezes nós deixamos de apresentar as nossas necessidades, porque a gente acha que Deus não está escutando, porque Ele não resolveu no primeiro momento, porque Ele não te deu a resposta hoje. Irmãos, eu tenho pensado sobre isso nos últimos tempos. Deus não faz nada pela metade. Às vezes as pessoas pensam assim, o Senhor vai curar uma parte. Não, eu não vejo na Bíblia Jesus fazendo nada pela metade. Quando Ele curava completo. Quando Ele levantava o paralítico, Ele levantava completamente. Quando Ele dava visão ao cego, a visão era restaurada totalmente. Ou seja, Deus é um Deus que completa a obra, Ele completa a boa obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, para cumprir. Então, não desista, porque Ele não desiste de você. Não desista do que você precisa do Senhor. Não desista da sua impossibilidade, porque é impossível para você. Nós somos limitados, nós somos pequenos, mas Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que pode mudar qualquer circunstância ao nosso favor, se for da vontade soberana dele. Ele pode mudar, Ele pode curar, Ele pode trazer, de volta aquilo que foi perdido, a esperança, seja o que for. Ele é fiel. Deus conosco, o nome dele é Emanuel, Deus conosco, Jesus que cuida e que por nós tudo executa. Esse cego, ele recuperou a visão, ele recuperou o ânimo, ele se levantou. A palavra diz que ele saiu dali louvando a Deus. Essa mensagem que eu estou ministrando está em Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante. Ele saiu daí louvando, engrandecendo, exaltando ao Senhor. E sabe quando faltam palavras para falar, meu Deus,
Senhor mudou a minha situação, mudou a minha circunstância. E o mesmo Deus que operou na vida desse homem é o Deus que pode operar na sua vida também nesse dia. Clame a Ele, entre em juízo com Ele, clame a misericórdia dEle e você vai ver o reboliço que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, uma excelente semana. Todo dia a gente está aqui, né, ministrando uma palavra para o seu coração, para edificar a sua vida, fortalecer a sua alma. Continue acompanhando conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça e que o Senhor responda a sua petição, em nome de Jesus. Amém.